Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais algumas dicas de português para você melhorar a sua escrita e a fala, não é verdade? Hoje nós vamos trabalhar um assunto, os pronomes demonstrativos, atendendo a pedidos. Muitos alunos me pararam no corredor e me perguntaram sobre o uso dos pronomes demonstrativos no dia a dia e no texto. Então, são com os pronomes demonstrativos que vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, o que são os pronomes demonstrativos? Aqueles que, como o próprio nome diz, demonstram, indicam, apontam. Quais são eles? Os pronomes este, que pode ter o plural estes, esta, que também pode ter o plural estas, e a forma neutra isto. Esse, esses, essa, essas, isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e a forma neutra aquilo. Muito bem, para que servem esses pronomes demonstrativos? Primeiramente, vamos começar com a demonstração de objetos. Quando usamos este, esta, isto, para demonstrar o que está na mão ou próximo da pessoa que fala. Por exemplo, eu falo, então eu digo esta caneta. Esta caneta é preta. Esta caneta é boa. Esta caneta é ruim. Esta caneta é minha. Então, aponto o objeto que está com a pessoa que fala. O esse, essa, isso demonstra o objeto, a coisa, que está com a pessoa com quem eu falo. Então, se a caneta está com você, eu digo essa caneta. Você poderia me emprestar essa caneta? Essa caneta que está com você é sua. Então, aponta os objetos ou coisas que estão com a pessoa com quem eu falo. Daí, não importa a distância entre esses falantes. Não importa se a pessoa, se com quem eu falo está próxima ou distante de mim. Se eu aponto um objeto que está com ela e ela é o meu interlocutor, então eu vou dizer esse, essa, isso. Quando se trata de elementos, coisas que estão distante dos falantes, daí sim usamos aquele, aquela, aquilo. Se você está comigo e apontamos algo que está distante de nós, vamos dizer aquele objeto, aquela caneta, aquele lugar. Entenderam? Então, nós temos esses pronomes para demonstrar a proximidade dos objetos. Este, esta, isto está com quem fala. Esse, essa, isso, com quem eu falo. Aquele, aquela, aquilo, distante dos falantes. Mas também usamos essas expressões para nos referirmos ao tempo. Por exemplo, este, esta, isto sempre diz respeito ao presente. A semana em que estamos, esta semana. O dia em que estamos, este dia. O mês, este mês. O ano em que estamos, este ano. Os pronomes podem aparecer contraídos com preposições. Então eu posso dizer nesta semana, neste dia, deste dia ou desta semana, por exemplo. Com relação ao tempo, o este, esta, isto indicam o que é presente e o que está por vir. Por exemplo, na semana que vem haverá eventos na instituição. Espero que todos participem desta semana com alegria e com vontade. Por isso, nós usamos então este, esta, isto para presente e para futuro. Esse, essa, isso diz respeito ao passado, a um passado não muito distante. Se eu disser nesse dia, é porque esse dia já aconteceu. Se eu disser nesse ano, é porque o ano já acabou. Se eu disser nesse mês, é porque também o mês já acabou. Infelizmente, as pessoas usam isso indistintamente, tanto na fala quanto na escrita. O aquele, aquela e aquilo diz respeito ao passado também, mas é um passado que está mais distante ainda.
Por isso, muitas vezes usamos a expressão naquela época, naquele tempo. O esse, essa, isso também pode se referir a um passado mais distante quando você quer aproximar esse passado de você, ou porque o que aconteceu nesse passado ainda lhe é muito presente, muito vivo na memória. E em relação ao texto, como usar esses elementos no texto? Normalmente usamos o esse, o essa, isso, contraídos ou não com as preposições, para retomar o que já foi dito no texto. Então, nós usamos normalmente o esse como um elemento de coesão para retomar o que você já escreveu, o que você já mencionou. O este, o esta e o isto são outros elementos de coesão, mas que vão indicar o que está por vir no texto. Normalmente eu uso os seguintes exemplos com os meus alunos. Por exemplo, estas matérias eu vou estudar. Física, química, matemática. Estas matérias eu vou estudar. Por que estas? Porque ainda vou mencionar que matérias serão. Quando eu digo física, química e matemática, essas matérias eu já estudei. Por que essas? Porque eu já as mencionei. Às vezes, os três elementos aparecem na mesma frase, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou apagar aqui e vou colocar um exemplo em que os três pronomes demonstrativos aparecem como elementos de coesão. Por exemplo, gosto muito de Manuel Bandeira. Não sei se a caneta está muito boa. Parece que está meio clarinha, acho que é possível ver. Gosto muito de Manuel Bandeira, Rubem Braga, não é? E Chico Buarque, por exemplo. Vejam que eu mencionei três pessoas. Eu vou trocar a caneta aqui para ver se vocês visualizam melhor. Quando eu digo assim, ponto final, não é? Aquele me agrada, aquele me agrada por suas poesias. Tá bom? Esse, vírgula, por suas crônicas. E este, por suas músicas engajadas. Bom, o que nós podemos observar? Aquele me agrada por suas poesias. Quem é aquele? O mais distante, o primeiro que mencionei, Manuel Bandeira. Esse por suas crônicas. Quem é esse? O segundo mencionado no texto, Rubem Braga. E este por suas músicas. Quem é este? O último, mais próximo a ser mencionado, Chico Buarque. Tudo bem? Normalmente usamos dois nomes. Se eu não usasse Chico Buarque, por exemplo, gosto muito de Manuel Bandeira e de Rubem Braga. Aquele me agrada por suas poesias e este por suas crônicas. Daí você usa o este para indicar o último elemento que foi mencionado no texto. Tudo bem? Bom, então, espero que vocês tenham compreendido e que passem a usar a forma correta no texto. Um abraço e até mais!